E você tem informações com a gente. Mais uma vez, boa tarde, Rafael Nobre. E aí, Léo, boa tarde pra você, boa tarde pro Lelhão, Di, Giovana, Sayabrão que estão com a gente aqui, o Samuca também, sempre ligados aqui na gente, essa dupla trazendo informações do Cruzeiro aqui, o segundo treino que fez hoje o Cruzeiro, segundo 6 que vai fazer, se a gente levar em consideração esse primeiro regenerativo que fez na segunda-feira. Cruzeiro hoje com uma boa notícia, né? O Bruno Rodrigues de volta aos treinamentos, a gente até falava disso ontem, né? O Seabra até destacou que era importante a gente ter, quando a gente desenhava aquele meio campo sem o Matheus Pereira, era importante ter a informação de que o Bruno Rodrigues estava ou não à disposição do Pepa para esse jogo contra o Palmeiras, segunda-feira, 7 da noite no Allianz Parque. E aí, a não ser que aconteça algo fora da curva, né? O que eu acho até um pouco provável nesse momento, o Bruno Rodrigues passa a ser uma opção pro técnico Pepa nesse duelo que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Pepa tem o Bruno Rodrigues de volta e tem também o Rafael Cabral e o Wesley, esses dois voltam de suspensão. Ontem teve a triste notícia, a confirmação, né, da ausência do Matheus Pereira por algumas semanas. E aí, ontem também foi um dia de folga, pelo menos para os jogadores que estavam atuando há mais tempo. E aí, no caso do Pereira, não, né, Samuca? O Pereira já fazendo um trabalho mais intenso e já pensando aí numa recuperação mais curta, né? Tudo bem, Samuca? Tudo jóia, Rafa. Exatamente isso. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Desde segunda-feira, né? Ele já tendo uma rotina diária na Toca da Raposa 2 de fisioterapia. Claro que num primeiro momento ali usa uma proteção para não ficar movimentando tanto o joelho, né? Mas a fisioterapia ela segue em ritmo intenso para que ele possa voltar aí o mais rápido possível. É uma baixa que o Cruzeiro tem neste momento, mas o Matheus Pereira, todo mundo tá bem confiante de que ele vai voltar aí em um tempo, quem sabe 1 mês e meio, para um retorno aos gramados, que seria uma notícia muito positiva. Claro que vai perder jogos importantes, mas se ele conseguir voltar dentro deste prazo, e ele está muito disposto a colaborar, né? Porque já falamos sobre isso aqui, o atleta tem um papel fundamental em uma recuperação de lesão, então já neste trabalho intensivo no departamento médico do Cruzeiro, que costuma aí ter sucesso na maioria dos casos de jogadores lesionados, e que esse seja mais um pro Pepa ter a volta do Matheus Pereira muito em breve aí. Vai ter data FIFA também. Ontem você falava sobre o calendário, os próximos jogos do Cruzeiro. Isso pode ajudar também a ter um período aí de recuperação sem muito jogo, né? Não tem aquilo, pelo menos até o momento no calendário. Acho que só um jogo aí que é contra o Santos, que vai ser no meio de semana, inclusive antes da parada para data FIFA. Então é mais final de semana, poucos jogos na teoria. Se tudo der certo, ele vai perder aí neste momento do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. É legal num momento importante também, né, Seabra, ter o Bruno Rodrigues como opção. O Samuca até acha que ele deve esperar, pelo menos nesse primeiro momento aí contra o Palmeiras. Você já considera ele em condições normais o titular absoluto, né? Importante ter o Bruno Rodrigues nesse momento, que o Cruzeiro precisa encerrar bem esse primeiro turno já para pegar força para essa segunda etapa do Brasileirão, né? Eu acho que sim. O Bruno Rodrigues, se ele tiver em condição, né? Tá treinando, tá em condição, para mim vai pro jogo. Eu não vejo nada diferente disso. O meu ataque, inclusive, ali seria Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, os dois jogadores, com o Wesley voltando no lugar do Pereira, né? Que não vai poder jogar. Aí não tem briga por enquanto, porque não vai poder jogar. Depois aí tem uma disputa legal. Mas o Bruno Rodrigues, o torcedor até ficou com uma certa pulga atrás da orelha aí nos últimos jogos que ele disputou, porque ele toma realmente algumas decisões equivocadas às vezes. É pra cruzar, ele bate pro gol, é pra passar a bola, ele chuta por cima e tenta. Mas eu não vejo no Cruzeiro hoje, bom, esses que chegaram estão mostrando isso, mas até então eu não vejo no Cruzeiro alguém com a qualidade do Bruno Rodrigues. Eu acho ele o principal jogador do meio ofensivo do Cruzeiro, do lado do ataque, né? Mas se a gente pegar meio campo ofensivo, meio campo e ataque, eu não vejo ninguém com qualidade suficiente para desbancar o Bruno Rodrigues nesse momento, não. E também tem outra coisa, não só a parte física, parte psicológica também, porque essa coisa de sai, não sai, proposta, tem novidade disso? Pois acho que tá na mesma, né, Samuca? Pelo menos o que a gente tem de informação. Na mesma. Na mesma. Proposta tá feita pra ele e é a espera da resposta mesmo, né?
Exatamente. Isso aí, pelo menos até a janela se encerrar lá na Arábia, dia 20 de setembro, eu com sinceridade, se fosse para ir para a Arábia já era para ter ido, né? Porque tem mais de 20 dias já que tem uma proposta na mesa. O clube lá, será que tá esperando mesmo? O dia que você quiser ir resolver, você resolve. Tá meio estranha essa história toda. Por enquanto ele segue aí, até porque tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Agora... Muito bem. Aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Se o Bruno Rodrigues retorna, já no próximo jogo contra o Palmeiras, do time, se ele é titular, aí do time sai o Matheus Pereira, ele poderia entrar justamente nessa a vaga que se abre do Matheus Pereira e manter o time com o Lucas Silva, do que ele já tá quase fazendo também, né? Que é quase armando o time. Tem o Wesley também, né? Oi? Tem o Wesley pra entrar aí também, né? Rapaz, tava esquecendo do Wesley. E aí? A gente até desenhou isso ontem e eu Será perguntava... que sai Gilberto? Pois é. Eu acho que o Gilberto dança. É o que eu escalei aqui. Pra mim seria Jussa, Machado, Lucas Silva com o Wesley voltando. Lá na frente o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues. O Gilberto pra mim tá fora do time, mas eu acho assim, não é o time que eu queria, mas eu acho o time que o Pepa vai levar a campo, eu acho que vai ser um time mais parecido com o que foi contra o Atlético Paranaense, né? E aí deve entrar o Vital, o Nicão na vaga do Pereira e lá na frente o Wesley e o Arthur Gomes, que esse consolidou mesmo a vaga titular. Eu tô com o Samuca nessa, eu acho que o Bruno espera um pouquinho. Não é o time que eu escalaria, mas é o time que eu acredito que o Pepa deve manter para essa próxima rodada. Eu não sei o que vocês pensam. Botar o Lelão também nesse bate-papo para ver Lelão, o que você acha? Que vai ser mantido mesmo esse time? Já afinal de contas, do outro lado é o Palmeiras, né, Lelão? Aí é o Palmeiras, é diferente, é um estilo de jogo, né? Que, enfim, ele não é aquele time que gosta de ficar muito tempo com a bola nos pés, que vai lá tentando empurrar o adversário lá pro seu campo. Ele é cheio de armadilhas, né? Palmeiras, neste momento da temporada, ele já tem 13 jogos invicto dentro de casa, só para se ter uma ideia. Então é um adversário muito duro lá. Eu acho que a tendência seria, na minha opinião, manter o time de domingo que jogou contra o Botafogo, arrumando um substituto para o Matheus Pereira. Mas difícil também imaginar o Gilberto, né? Mas esse time que jogou contra o Atlético Paranaense, ele fez gols. Mas ao mesmo tempo que ele fez muito, ele levou muito também. Então é difícil. O time que se mostrou mais equilibrado foi o de domingo. E aí você precisaria, pelo menos na minha opinião, arrumar um substituto pro Matheus Pereira. Esse cara poderia ser o Nicão. E um substituto pro Gilberto. E aí o treinador poderia optar ou pelo Wesley ou pelo Bruno Rodrigues, né? Ou então até colocar esses 3 atacantes mesmo e fazer o meio de campo ali com o Matheus Jussa, o Felipe Machado e o Lucas Silva. Porque o Lucas Silva, ele tem uma condição extraordinária e uma visão de jogo ótima para armar o jogo, né? Aqui participando com a gente, o Samuel, o Vini Oliveira tá dizendo que o Bruno Rodrigues joga muita bola, mas ele não é coletivo, né? E isso é muito importante. Tá melhor para finalizar, finaliza. Se o companheiro tiver em melhor condições, toca a bola. Não precisa ser craque, mas no mínimo seja voluntarioso. O Vini Oliveira tá falando que o Bruno Rodrigues não é muito coletivo. E teve uma entrevista coletiva do Pepa, uns dias aí pra trás, uns jogos pra trás, ele dizendo que o time do Cruzeiro tava querendo resolver muito na individualidade, né? O time do Cruzeiro não tava sendo coletivo e por isso tava dando errado. Você acha que foi uma indireta um pouco para um jogador, talvez até pro Bruno Rodrigues? Como você analisa? Então, eu concordo com o Seabra aí. Hoje até eu já coloco ali vamos dizer, a titularidade pelo tempo que ele ficou fora, pelas vezes que ele ficou fora, não cravaria um titular absoluto, cravaria como uma boa peça que tem, juntamente com as outras. O Wesley cresceu muito e o Arthur Gomes chegou e mostrou aí todo o seu potencial e o que ele pode ser útil. Mas eu também não descarto assim o Bruno Rodrigues, acho que ele é uma peça muito importante e não vejo isso como uma indireta. O que eu penso, às vezes a tomada de decisão realmente não é a melhor, mas ele, vamos dizer, carregou o Cruzeiro aí numa fase em que da turma da frente ali ninguém estava fazendo absolutamente nada, né? Então,
era melhor o Bruno tentar mesmo as coisas na individualidade do que tentar com os companheiros ali que não estavam vivendo uma boa fase. Agora, ele voltando ao time, vai ter jogador de mais qualidade ou vivendo fase melhor para as jogadas acontecerem, né? Aí cabe também ao técnico, né? A todo mundo ali conversar para que essas jogadas, às vezes ele acabava tentando um drible a mais quando era para passar a bola, ou às vezes era para tentar uma finalização de uma forma mais simples, ele tentava de um outro jeito, mas eu acho que se ele continuar no Cruzeiro, é uma peça que pode ser muito importante aí nessa segunda metade da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vou trazer, hoje falou o João Marcelo, Léo, o último contratado do Cruzeiro, ele falou com a imprensa e aí a gente separou alguns trechos aqui dessa entrevista coletiva do zagueiro que veio do Porto B, o João Marcelo. Vamos trazer a primeira fala dele, ele fala das condições físicas, se ele tá 100% e se já tem condições de atuar 90 minutos. Vamos ver o que falou o João. Eu tô pronto para jogar, desde que eu assinei, eu já treino normal com o grupo e já tô à disposição do mister e sempre trabalhando forte, mas já tô apto para jogar 90 minutos quando for preciso para ajudar a equipe. O João, que tem uma passagem pelo futebol mineiro e tem também uma passagem muito forte lá no Porto B, futebol português, então jogou por aqui, jogou lá, ele fala dessa diferença do futebol brasileiro, do futebol português. Vamos ver também o que falou o João. Tem coisas que lá são diferentes, que aqui nem são, tipo, lá às vezes nós temos que correr um pouco mais ali atrás, aqui acho que precisa um pouco menos, de acordo com o que o mister vai passando, mas como eu falei antes, o mister também sendo português, a estrutura, a forma tática, a forma de defender não muda tanto do que eu estava acostumado, então eu acho que eu vou me adaptar bem a isso. O João também falou, muito novo, mas futebol tem uma rotatividade muito grande, né? Então ele falou se conhece alguém do grupo, do Cruzeiro, e como é que tá sendo esses primeiros dias de trabalho, e se prefere jogar, se tem um lado que prefere jogar, lado direito, lado esquerdo. O Pepa prioriza isso muito, né? Na hora de escalar, ele falou disso também, vamos ouvir. Só joguei com o Fernando no Sub-20 do Grêmio, cheguei a jogar com ele, e eu me vejo apto para poder ajudar o clube. Eu joguei a última temporada mais pela direita, mas também na primeira temporada, quando eu cheguei lá, joguei muito pela esquerda. Então ali é uma posição que eu consigo fazer as duas tranquilo. É legal que o Cruzeiro teve também, né, uma rotatividade, até foi falado disso também, Leozinho, na coletiva, sobre como é que os zagueiros tomam muito cartões, né, e aí tem uma rotatividade muito grande, né, suspensão acaba tendo uma vaga mais para um, para outro, e o Cruzeiro, que começou com o Oliveira em determinado momento é o jogador mais indisciplinado do Cruzeiro, né, e aí suspensão e agora contusão, fora. Neres aproveitou bem essa oportunidade, até o Reinaldo, que já deixou o Cruzeiro, também teve chance, e os números do Cruzeiro defensivamente são bons, né? Muito bons, por sinal, mas de fato vai ter uma oportunidade o João, com certeza, de mostrar seu futebol, que é bom defensivamente e ofensivamente também. Ele tem bons números, né? Eu não lembro dele jogando, não vi ele jogando, mas pelos bons números se imagina que ele vai vir pra brigar por uma condição titular, se não, né, pegar uma condição titular, ainda mais com essa lacuna do Lucas Oliveira. Agora, engraçado, né, Olélio, num zagueiro que talvez eu colocava menos ficha, é o menos criticado nesse instante do Cruzeiro, que é o Luciano Castan, porque quando ele veio do Guarani, a contratação foi muito criticada, né, mas é um jogador que se firmou bastante, né? Bastante, não, e eu tenho a mesma opinião sua, eu também me lembro muito do Luciano Castan no Coritiba, né? E ele não apresentava metade do futebol que ele apresenta aqui. Essa firmeza, a liderança dele dentro de campo ali, até no domingo levou um cartão amarelo bobo no final do jogo, tentando disputar uma bola ali com o Lucas Perry, mas é surpreendente realmente a temporada que o Luciano Castan faz. Concordo com você, viu, Léo? Agora, pra você, Rafa, Samuel, tem participação aqui no nosso youtube.com/o tempo, o Lucas Nicásio tá dizendo que o Lance Net trouxe há pouco que o São Paulo recebeu uma proposta do exterior pelo Nicão. Vocês estão sabendo de algo?
Samuca. Não, desconheço. Eu também, sinceramente, não conheço, e para falar também de uma outra sondagem, até para saber também, Samuca, se você tem alguma informação, o Thiago Fernandes também, ele acabou trazendo a informação com relação a uma proposta ao volante Alisson. Tem alguma, você sabe de alguma coisa, tem alguma informação a respeito dessa sondagem, alguma coisa relacionada ao volante do Cruzeiro? Então, recentemente teve procura, acho que de Portugal, também de outros países, de times interessados no Alisson. O Cruzeiro, ele já estipulou para que o Alisson deixe o Cruzeiro, né? Chegou muita proposta de empréstimo no 0,800 na faixa, assumindo os salários do jogador. Isso aí o Cruzeiro não se interessou e estipulou um valor. Eu tenho até que confirmar depois, não sei se 500, acho que dá uns 4 milhões de reais para sair por empréstimo de uma temporada. Acho pouco provável algum clube pagar isso. O atleta vem aí entrando às vezes sim, às vezes não, mas ele segue aí com o elenco. O Cruzeiro liberou o Neto Moura, né? Hoje, quem que o Cruzeiro tem de opção ali para volante? Tem 3 jogando: Machado, Jussa e o Lucas Silva. Tem o Fernando Henrique como opção, tem o Alisson. Tem quem mais? O Ian ainda tá, né? Não tem tanto volante assim. Ian Lucas. O Ian acho que dificilmente vai ser aproveitado. Tem treinado mais no sub-20 do que no profissional. Enfim, acho que é isso, né? Se dispensar um jogador, se a gente for imaginar que o Cruzeiro joga com 3 volantes hoje, por mais que o Lucas Silva possa jogar mais adiantado. Eu gosto do futebol do Alisson. Já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto do futebol dele. Eu acho que ele é um cara que ajuda na marcação, sabe sair pro jogo, sabe, tem qualidade no toque de bola. Eu gosto muito do Alisson, e ele é um cara voluntarioso. Quando ele entra, ele bota fogo no time e tal. Eu acho que seria um cara para ser mais aproveitado, mas assim como o Ian Lucas também, que eu gosto do futebol dele. No Campeonato Mineiro, com o Pessolano ainda, ele teve várias oportunidades e sempre mostrou um bom futebol, de repente some. E sobre ainda meio de campo, Seabra, eu vou te dar uma oportunidade aqui de resposta. O Rapel Rocha, do Centro, ele sempre participa, né? E ele tá dizendo que gostaria de saber do Seabra, que assim como o Guilherme Ibrahim, né, o apresentador aqui do Tempo News, lá da Thalita Marinho, também é fã do Machado, né? Se com a chegada do Lucas Silva, o Machado pode estar ameaçado. Aí ele coloca entre parênteses aqui, no quesito beleza, porque no futebol o Seabra é Machado e mais 10. Que isso aí? não é o meu caso. Por isso eu tô te dando a sua oportunidade de resposta aqui. Eu não sou do fã-clube, nem acho ruim, nada. O Guilherme Ibrahim, né? Bom, um abraço pro Deni Vias lá, Guilherme Ibrahim. Você acha o Machado bonito, é isso? Não entendi. Não, tô falando de futebol, né? Tá. Tô falando de futebol. Eu fiquei curioso aqui. Única e exclusivamente futebol. Entendi. Eu acho que o Lucas Silva vai compor um meio de campo. Acho que o Machado tem a função dele, mas não dá pro Machado ser o volante que vai sair pro jogo. Ele tem a função dele junto com o Jussa lá. Os dois fazem fecham ali um pouco o meio de campo. E o Lucas Silva, além de fazer a marcação, é um cara que sai pro jogo, bate pro gol, tem muita qualidade no passe, mas eu acho que um meio de campo que tá dando certo são esses 3 aí, os 3 volantes. Aos poucos o Cruzeiro vai recompondo aquele meio de campo que começou, né? Com o Ramiro, com Richard e o Matheus Vital, que tava dando certo, né? De repente o Ramiro só ano que vem, o Richard foi embora já, esquema de manipulação e tal, e o Vital perdeu posição, né? Pois é. E o Cruzeiro, o torcedor também fica perguntando com relação à carga de ingresso, né? E o Cruzeiro, geralmente São Paulo, Rio, a torcida do Cruzeiro vai em peso, o Aliança também, aquele setor destinado ali, o Cruzeiro sempre lota ali, tem 1.700 ingressos disponíveis, né? Pra torcida do Cruzeiro, né, Samuca? Isso, a venda será no sábado a partir das 10 horas pelo site ingressospalmeiras.com.br, R$120 a inteira, 60 a meia entrada. Acho que essa carga vai esgotar. O Palmeiras aí tem um setor lá que ele fica com a tela, né? O povo não gosta muito daquele setor no Allianz, não. Mas é o setor visitante que está à disposição, 1.700 então. Eu acho que vai esgotar para segunda-feira o jogo às 7 da noite.
É engraçado, né? Estádios modernos que a gente vê, né? Que passaram por reconstrução desde 2014, aí por causa de Copa e tudo mais, ainda com problemas de visibilidade. Aqui, o Marcelo Nascimento tá dizendo que com essa lesão do Matheus Pereira, né? E como ele foi contratado para ser o principal reforço desse segundo turno, se a diretoria pensa em contratar outro. Já não dá, né? Para essa temporada a janela tá fechada. A janela tá fechada. O Cruzeiro vai com o que tem. Só se tiver jogador livre, né? E a contusão do Matheus Pereira também não é ele vai ficar um tempinho parado, mas não vai ficar o resto da temporada, não é tão grave assim, né? Até o Samuca destacou isso, né? Que a expectativa é até de que não seja tão longa assim essa recuperação. Quem sabe com menos de 2 meses, né? Exatamente, sim. É de 6 a 8 semanas, né? Claro que pode durar um pouco mais, mas passa muito em cima do que vai trabalhar o próprio jogador, né? Se ele vai se dedicar muito para essa recuperação, e a gente, até pelo histórico do jogador, a gente acha que ele vai mesmo se entregar para isso. Eu acho que não vai durar tanto tempo assim, acho que não. E aí o Marcelo Nascimento pede até para perguntar para você, Léo, se você acha que deveria contratar ou se não precisa. Não deu nem para sentir muito do Matheus Pereira, né? Porque acaba que se o Lucas Silva continuar nessa toada, aí talvez não precisa contratar mesmo, né, Léo? Porque o Lucas Silva, domingo, ele jogou demais, né? Ele se movimentou pelo campo inteiro. Aparecia pela direita, pela esquerda, centralizado e com um passe muito diferenciado. Mas o Matheus Pereira fez jogadas interessantes também, né? E ocupou na maior parte do tempo a faixa pela direita, quando na verdade a gente esperava que ele jogasse mais centralizado, né? Lembrando um pouco mais dos tempos do time lá da Inglaterra. Wolverhampton. Não, West Brom. West. Então, vamos ver, mas é difícil você ter uma oportunidade de negócio com um jogador ali livre no mercado, sem vínculo empregatício, para o Cruzeiro contratar, já que essa seria a única possibilidade pelo fechamento da janela. Muito bem. Fechou, Rafa? Até daqui a pouco? Fechou, até daqui a pouco esse primeiro tempo do Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta com mais notícias, mais informações aqui do Cruzeiro. Beleza, Samuel Venâncio, que segue também em O Tempo Esportes lá no nosso portal, também no youtube.com/O Tempo, diariamente você acompanha o Samuel também aqui em 91.7. Abraço, Samuca, até amanhã. Valeu, pessoal, um abraço, até mais. Valeu.